que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala, meu aluno objetivo! Vamos agora dar início ao nosso assunto referente aos crimes contra a dignidade sexual, beleza? Vamos começar falando sobre o crime de estupro, vamos tratar da hipótese da existência ainda ou não do atentado violento ao pudor e isso tudo. Então, para isso, eu quero que você já localize aí o artigo 213 no seu Código Penal para que, então, possamos dar início à nossa aula, tá certo? Começando pelo crime de estupro. Vamos falar aqui dos crimes contra a liberdade sexual. Então, ó, esse é o tópico aqui da nossa aula. Dos crimes contra a liberdade sexual. Beleza. Vamos começar com o crime de estupro, que está estabelecido lá no artigo 213 do Código. Então, abra aí o artigo 213 e vamos ver quando existe ou não o crime de estupro. Presta atenção. O artigo 213 fala o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso. Vamos lá, preste atenção. Aqui tu vai enxergar a ideia do agente que está o quê? Constrangendo. Então vamos lá, ó. Constranger. Constranger. O agente está constrangendo a vítima e ele está usando para isso violência ou grave ameaça, professora. Então, ó, o estupro estará configurado quando o agente constrange a vítima usando de violência, usando de grave ameaça. E preste atenção, aqui tanto pode existir a ideia da conjunção carnal, como pode existir outro ato libidinoso. Que é isso, professora? A conjunção carnal e outro ato libidinoso. Outros atos libidinosos são aqueles atos que podem configurar o crime de estupro, mas que são diferentes de uma conjunção carnal. Então, o agente está o quê? Constrangendo a vítima mediante violência ou grave ameaça. Pra quê? Tá passando a mão nela, certo? Só não tá tendo conjunção carnal. Isso mesmo assim configura o crime de estupro? Configura. Então, tudo aquilo que configura esse ato libidinoso, que é diferente da conjunção carnal, certo? Pode configurar o crime de estupro. Preste atenção. Você vai ter cuidado com o que, professora? Você vai ter cuidado aqui com o crime chamado atentado violento ao pudor. Antigamente, o crime de atentado violento ao pudor, que está previsto no artigo 214, antigamente existiam dois crimes. Conjunção carnal, que é efetivamente a relação sexual entre os agentes, tá certo? Então,
Antes, eu tinha essa relação aqui sexual como sendo crime de estupro e outros atos libidinosos. Ah, o agente está passando na mão da vítima, o agente está praticando qualquer outro ato libidinoso. Não configurava o crime de estupro, configurava o atentado violento ao pudor. Hoje, existe o quê? Existe o princípiozinho, né? Isso aqui existe o princípiozinho chamado princípio da continuidade típico normativo. O crime de atentado violento ao pudor passa a integrar o crime de estupro. Então, a partir do momento que o agente está constrangendo a vítima, não mais apenas para ter a conjunção carnal, mas também para praticar qualquer outro ato libidinoso diferente da conjunção carnal, tudo isso vai integrar o quê? O crime de estupro. O crime de atentado violento ao pudor, ele foi formalmente o quê? Abolido do nosso ordenamento jurídico. Só formal, certo? Materialmente não. Por quê? Porque a matéria dele agora passa a integrar o crime de estupro. Perfeito. Isso é o 213. Preste atenção. Localiza aí, é um crime que admite tentativa, você já sabe, tá certo? O elemento subjetivo é o dolo, a gente tem que ter a intenção, tem que estar constrangendo de fato aquela pessoa para estuprá-la, para ter a conjunção carnal, para ter qualquer outro ato diverso da conjunção carnal. Vamos para a forma qualificada. Parágrafo 1º diz assim: se a conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos. Então, preste atenção que aqui eu tenho a hipótese do estupro qualificado. Então, vamos aqui, ó. Para tu entender a hipótese do estupro qualificado, eu vou citar alguns exemplos para você. Então, observa, aqui eu tenho a ideia do crime que resulta lesão corporal de natureza grave, né? Então, ó, estupro qualificado. Qualificadora do parágrafo 1º. Eu tenho o seguinte, deixa eu só olhar aqui um negócio. Qualificadora do parágrafo 1º, eu tenho o seguinte: lesão corporal grave, certo? Então, aqui eu vou ter a hipótese da lesão que é considerada grave. Professora, e a lesão leve vai abordar aqui? Não, né? Analogia em Mallamparte. Então, o agente estuprou a vítima e causou nela uma lesão corporal considerada grave. Aquelas que estão previstas lá no parágrafo 1º do 129 do Código Penal. Ou ainda se a vítima é o quê? Aqui eu quero que você destaque. É menor de 18 e maior de 14. Ou seja, a vítima aqui, ela é o quê? Menor de 18 e maior de 14 anos, certo? Se aquela vítima tem entre 14 e 18 anos, ou seja, ele estuprou um adolescente, eu tenho uma qualificadora. Por que que eu quero destacar isso daqui para você? Por causa do seguinte, presta atenção. Vamos analisar essa situação aqui da vítima. Vamos analisar aqui essa situação aqui da vítima. Se a vítima, ela tem mais de 18 anos, qual é o crime? O agente estuprou uma pessoa que tem 18 ou mais anos, certo? 18, bora botar aqui mais 18 anos não, né? Porque senão eu tiro 18. Ó, tem idade igual ou superior ou mais de 18 anos. Qual é o crime aqui? Se o agente estuprou uma pessoa que tem 18 ou mais anos. Aqui eu vou ter a ideia do estupro simples. Aqui eu tenho a ideia do estupro simples. Se a questão só traz isso, certo? Ela não especifica a idade da vítima, você já presume que ela tem mais de 18. Agora preste atenção. Se a vítima ela é maior de 14 e menor de 18 anos, se a vítima ela é maior de 14 e menor de 18 anos,
Qual é o crime, professora? Aqui agora eu tenho um estupro qualificado, certo? Aqui eu tenho um estupro qualificado. Agora preste atenção, se a vítima é menor de 14 anos, aqui eu tenho um estupro simples. Preste atenção. Artigo 213. Caput, certo? Aqui eu tenho o artigo 213, parágrafo 1º. Agora preste atenção que quando aquela vítima ela tem menos de 14 anos, a vítima tem 13, tem 12, nós vamos já ver que aqui quando ela tem menos de 12, eu não preciso, menos de 14, eu não preciso nem constranger mediante violência ou grave ameaça, não. Pode ser até um ato sexual consentido. A vítima queria o namorado dela. Mesmo assim, isso vai constituir o crime de estupro de vulnerável, tá certo? Que nós ainda vamos analisar. Isso daqui que está previsto lá no artigo 217-A. Então, observa quanto a idade da vítima é importante. Por quê? Porque se ela tem mais de 18, se ela tem menos de 14, se ela tem entre 14 e 18, tudo isso vai mudar na tipificação do crime. Entendeu? Beleza, beleza. Vamos passar para frente, então. Professora, então quer dizer que aqui é só lesão grave, né? Lesão leve, uma via de fato, não vai qualificar, não vai mudar a tipificação. Não, fica abolido pelo crime de estupro, tá certo? Preste atenção no parágrafo 2º do 213, porque ele fala o seguinte: se a conduta resulta morte. Então, aqui eu tenho outra qualificadora, certo? Qualificadora, vamos aqui colocar, né? As qualificadoras da lesão grave e do agente ser maior de 18 anos levam a pena do agente para reclusão de 8 a 12. Então, aqui, eu passo a ter uma reclusão de 8 a 12 anos, certo? 8 a 12 anos. Perfeito. Agora, se você analisar comigo o parágrafo 2º, você vai ver que eu tenho outra qualificadora. E aqui eu quero destacar o seguinte para você. Aqui eu tenho a hipótese do resultado morte, não é isso? Resultado morte. A pena do agente, nesse caso, será de 12 a 30 anos. O que eu quero destacar para você? 12 a 30 anos. Eu quero destacar o seguinte. Aqui eu tenho um crime préter-doloso. Eu tenho um crime préter-doloso. O que é isso, professora? A intenção do agente aqui sempre foi o quê? Estuprar a vítima, certo? Então, ele exagera tanto naqueles meios que ele acaba matando. Quando ele acaba matando, eu não respondo pelo um crime de homicídio, porque a intenção dele desde o início não era matar, era estuprar a vítima, era ter conjunção carnal, era ter qualquer outro ato libidinoso diferente da conjunção carnal. Então, nessa hipótese, o que acontece? Quando ele exagera tanto e a vítima acaba morrendo, eu tenho a hipótese do estupro qualificado pela morte. Beleza, beleza, parágrafo 2º. Então, vamos passar para frente nessa mesma hipótese. Vamos passar para frente, vamos falar sobre outro crimezinho que eu quero destacar para você, que é o crime de violação sexual mediante fraude. Violação sexual mediante fraude. Eu tô falando aqui do artigo 215. Então, vamos lá. Professora, o que é esse artigo 215? Você vai entender rapidinho isso aqui. A violação mediante fraude nada mais é do que um estelionato sexual. Como assim, professor? Isso aqui nada mais é do que um vou até colocar de vermelho, né?
para destacar, ó, isso aqui é conhecido popularmente como um estelionato sexual. Estelionato sexual. Mas por quê, professor? Você está lembrando da aula de estelionato lá do artigo 171? Crimes contra o patrimônio? Vamos analisar isso aqui da seguinte forma. Olha o 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima, reclusão de 2 a 6. Então, ó, observa que da mesma forma do estupro, eu tenho tanto a conjunção, né? Escrevi certo? Conjunção carnal, como eu tenho outro ato libidinoso. Olha a diferença. Aqui, o agente, ele teve uma relação sexual com a vítima. Beleza. Mas ele teve aquilo dali não estuprando, não constrangendo mediante violência ou grave ameaça. Não, ele não fez isso. Mas sabe o que ele fez para conseguir aquela conjunção carnal? Ó, uma fraude, certo? Ele agiu, vou já te dar um exemplo para você entender isso aqui. Fraude ou outro meio que dificulte a manifestação. Ele dificultou a manifestação da vontade da vítima. Como assim, professora? Ele chegou ali ludibriando a presa. Ele chegou ali ludibriando a pessoa, dizendo, ó, vou dar um exemplo aqui claro, certo? Ele disse que ele era uma pessoa muito rica, que ele tinha isso, que ele tinha aquilo, que ele era solteiro, que ele estava em busca da mulher da vida dele, que ele ia casar com aquela pessoa, que não sei o quê. Ele inventou uma coisa lá, uma história, mó papo. Pra quê? Pra ter uma conjunção carnal, pra ter um outro ato libidinoso ali com a vítima. Foi consentido? Foi, mas foi mediante uma fraude. Imagina que não é nada disso. Certo? Ele é bígamo, ele tem 3 mulheres, ele é falido e não aconteceu nada. Então, nesse caso, ó, ele usou uma fraude. Ele usou algum meio que dificultou a manifestação da vontade da vítima. Por que eu chamo isso aqui de estelionato sexual? Porque da mesma forma do estelionato, você está ludibriando aquela pessoa para conseguir aquilo dali, certo? Só que aqui eu não tenho uma vantagem econômica. Aqui eu tenho favores sexuais. Massa. Olha o parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. Agora, meu filho, você quer aplicar o golpe do baú naquela pessoa. Se eu tenho aqui, ó, a ideia da vantagem econômica, se aqui eu tenho a vantagem econômica, eu tenho o quê? Eu tenho a pena e ainda a aplicação da multa, certo? Eu tenho a pena e a multa, e a pena aqui é a reclusão de 2 a 6 anos. E a pena aqui é uma reclusão de 2 a 6 anos para este crime. Então, você observou bonitinho. Quando é que eu tenho o crime de violação sexual mediante fraude? É só isso que você vai levar para sua prova, tá certo? É o estelionatário sexual. E o crime de estupro, lembrando o atentado violento ao pudor, lembrando de tudo isso, vamos para as questões. Vamos analisar como é que esse assunto pode vir a ser cobrado na hora da sua prova. Então, ó, a primeira questão, ela vai falar o seguinte. Na hipótese de um agente ter praticado um crime de estupro e um crime de atentado violento ao pudor contra a mesma vítima e no mesmo contexto fático, a partir do evento da Lei 12.015 de 2009, Maria, deverá responder por. Então, ele praticou um crime de estupro e um crime de atentado violento ao pudor. Veio a lei e uniu os 2 crimes em um só. Ele responde agora em concurso material, em concurso formal próprio, em concurso formal impróprio, em continuidade delitiva ou em crime único. Ele responde pelo único crime, que é o crime de estupro. Ah, professora, essa lei tem o poder de retroagir? Tem, porque ela beneficia o agente, né? Então, aqui, ó, ele responde por crime único. Letra E, só o crime de estupro. Princípio da continuidade típico-normativa. Segunda questão fala que cometerá o crime de estupro a mulher que constrangeu o homem mediante grave ameaça a com ela praticar a conjunção carnal.
Ai, professora, pode a mulher estuprar o homem? Não é só o contrário, não? Que professora é essa? Claro que pode. A mulher chegou ali, botou a arma na cabeça do cara e fala assim, olha, ou tu vai ter uma conjunção carnal comigo, ou eu vou meter aquela bala aqui em você, você vai morrer agora. Isso é ou não é estupro? Claro que é, meu filho. Então, não tem essa não, né? Ou contra a mulher só, não. Mulher contra o homem também, da mesma forma. A partir do momento que o indivíduo está, não importa o sexo, constrangendo alguém mediante violência ou grave ameaça a ter ou uma conjunção carnal ou outro ato libidinoso, é estupro. Então, nesse caso, questão de número 2, correta, linda, maravilhosa. A mulher, sim, pode ser sujeito ativo do crime, claro. Vamos para a questão de número 3. No crime de violação sexual mediante fraude cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa? Perfeito. Se eu quero ter vantagem econômica, eu vou lá e mexo no seu bolso também de volta, aplicando a pena. Então, questão de número 3, correta. Com isso, encerramos nosso primeiro bloco referente aos crimes contra a dignidade sexual. Falamos apenas de 2, estupro e a violação sexual mediante fraude. Clica no nosso próximo bloco para darmos seguimento ao nosso assunto. Até daqui a pouco. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala, meu aluno objetivo, vamos continuar esse assunto que acabamos de iniciar, referente aos crimes contra a dignidade sexual. Então, você acabou de acompanhar aqui o estelionato sexual, acompanhou comigo o crime de estupro, tá certo? Você já sabe a diferença, coisa que eu sei que você já não confundia, né? Vimos só algumas causas de aumento de pena. Lembrando, ó, questões de causa de aumento de pena específica, ação penal lá nas disposições, nós vamos estudar no final, tá certo? Tô seguindo a ordem aqui somente dos artigos. E no bloco de hoje nós vamos começar falando da importunação sexual. Isso mesmo. Este crimezinho aqui, tão famoso, você vai já ver, importunação sexual. Esse crime não foi introduzido no nosso Código Penal há muito tempo, é o 215-A, tá certo? Artigo 215-A. E você tem que dar a atenção devida. Por quê? Porque vai ver como ele é fácil. Ó, seguinte. O que é importunar sexualmente alguém? Vou dizer para você agora. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, com o fim de satisfazer a própria lascívia ou de outrem. Primeira coisa que eu quero que você destaque nesse crime. Você não vai praticar com alguém. Você vai praticar contra alguém, ó. Você vai praticar contra alguém. Como assim, professora? Praticar contra alguém. Neste crime aqui, você não está tendo uma conjunção carnal. Você está praticando contra outra pessoa. Às vezes a pessoa nem vê que você está satisfazendo a sua lascívia com ela. Então, preste atenção. Praticar contra alguém e sem a sua anuência. A pessoa não queria que você fizesse isso aqui, não. Ó, contra a sua anuência. Professora, um exemplo deste crime que eu ainda não estou conseguindo decifrar.
Este crime aqui, ele surgiu para combater aquela conduta que estava sendo considerada rotineira, que era relacionada a quê? Ao ejaculador do ônibus. Você já viu isso daí? Que a pessoa tá ali, pega o ônibus, né? Este crime, o exemplo mais claro é em relação a isso. A pessoa tá ali, pegou o ônibus, olhou para aquela vítima, começou a contra ela praticar ato libidinoso, ou seja, estava praticando com ele, a pessoa. O autor estava ali praticando com ele ato libidinoso contra aquela vítima, olhando para aquela vítima contra a anuência dela. Então, observa que isso daqui não se confunde com estelionato sexual, não se confunde com crime de estupro que acabamos de analisar até agora, não é? Porque no crime de estupro você está ameaçando a pessoa e está forçando ela a ter uma conjunção carnal contigo. Lá no estelionato sexual, lá na violação sexual, mediante fraude, o que é que você está fazendo? Você está usando uma fraude e fazendo com que aquela pessoa caia em erro e ela cometa, e ela pratique um ato sexual com você. Aqui não. A outra pessoa está ali. Às vezes está nem vendo, está sentadinha no ônibus. Você está olhando para ela e está praticando com você o quê? Atos libidinosos. Observa que aqui eu não tenho a conjunção carnal. Aqui eu tenho a ideia dos atos libidinosos. Professor, e se o agente foi lá e agarrou a vítima e praticou conjunção carnal? Aí eu tenho um crime de estupro e não um crime de importunação sexual, tá certo? O agente foi lá, chegou na casa da vítima e tirou a roupa pé da vítima e tá importunando sexualmente ela. Então, ó, crime do artigo 215. Outro critério aqui que eu li que eu não coloquei o quê? Ah, sim. Satisfazer a própria lascívia. O objetivo aqui do agente, ó, é satisfazer a própria lascívia, certo? O objetivo dele estar praticando aquele ato libidinoso contra a vítima é satisfazer a sua própria lascívia. Beleza? Entendeu que eu tenho uma reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Então, você observou que esse crime aqui é subsidiário? Reclusão de 1 a 5. Por quê, professora? Que ele é considerado um crime subsidiário. Acabei de te dizer. Uma coisa é o agente estar ali sentado, olhando para a vítima, praticando um ato libidinoso para satisfazer a própria lascívia. Sem encostar na vítima, sim. Agora, se ele vai lá e agarra a vítima, esse é o primeiro exemplo que eu falei para tu, agarra a vítima e força aquela vítima a ter uma conjunção carnal com ele já sai do 215. Por quê? Porque ele responde se aquela conduta não constitui um crime mais grave. A partir do momento que ele força aquela vítima a ter uma a ter uma relação sexual com ele estará praticando o crime de estupro. Então, observa aqui um detalhe que eu não sei se você percebeu, mas eu creio que sim. Para praticar esse crime, eu tenho, professora, violência ou grave ameaça? Não tenho. Como eu te disse, a vítima não tá nem vendo, às vezes, que tu tá praticando aquilo dali, tá certo? Então, nesse caso, eu não tenho a hipótese de violência ou grave ameaça neste crime. Beleza? Entendido? Pronto. Outro crime também que eu quero destacar, então presta atenção. Esse crime, ele admite consumação, admite consumação, ó, admite tentativa, é um crime doloso, tá certo? É um crime que eu não pratico sem querer, eu tenho a intenção. E é um crime subsidiário, que eu acho até interessante você colocar aqui, que eu tô falando de um crime subsidiário, né? Que é aquela hipótese. Estará configurado quando a conduta do agente não constitui crime mais grave. Beleza. Eu tenho outro crime também aqui que muita gente fala, isso daqui é da boca do povo, muita gente fala, ai, fulano tá praticando assédio sexual. E pouca gente sabe o teor de fato do que seria um assédio sexual. Então, vamos lá. O que seria um assédio sexual? Aqui, sexual. Você vai ver que este crime é diferente se você nunca leu, nunca estudou sobre ele.
você vai ver que este crime aqui é diferente, tá certo? Aqui o artigo 216A. 216A. Ele é diferente daquilo que a maioria das pessoas falam. Por quê? Porque esse crime aqui, na boca do povo, ele é comum. Mas é que nem os crimes contra a honra. Aí tá me caluniando. Todo o povo diz isso, né? Sem, de fato, saber o teor do que seria uma calúnia. Então, a partir de agora, você vai conhecer, se é que você não conhece, o crime de assédio sexual que está previsto no artigo 216A. O assédio sexual é o seguinte, olha aqui. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Observa, vou colocar na lousa e você vai prestar atenção. O verbo aqui é constranger. Da forma do estupro, o verbo aqui é constranger. Tu tá, de fato, constrangendo aquela vítima. Então, observa que, diferente daqui, eu tenho o constrangimento da vítima, né? O agente, de fato, ele chegou até a vítima, precisa da participação da vítima. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem. Olha aqui, ó, tu tá constrangendo alguém com intuito. Se é, professora, o intuito quer dizer que é apenas a intenção do agente. Não necessariamente ele tem que conseguir aquela vantagem ou favorecimento sexual, certo? Aquela vantagem sexual ou aquele favorecimento sexual. O intuito dele é isso. Ou seja, o agente chega ali, conversa com a vítima, está constrangendo a vítima para obter uma vantagem sexual, um favorecimento sexual. Ele não precisa, de fato, ter êxito naquilo que ele está constrangendo. É um crime formal. Basta ele estar constrangendo. Vou já citar o exemplo. Vou só terminar de esquematizar aqui o artigo. Prevalecendo-se o agente da sua condição de... Presta atenção. O agente, ele tem aqui que prevalecer. Ele tem que prevalecer da sua condição de quê? De superior hierárquico. De superior hierárquico. Ou ainda de ascendência funcional. Ou ainda de ascendência. Ascendência é o quê, professora? No exercício de emprego, cargo ou função, certo? Emprego, cargo. Agora sim vou te dar um exemplo. Função. Como é isso, professora? Como é esse crime? Fácil, ó. Detenção de 1 a 2 anos, tá? Importante ainda colocar aqui. Detenção de 1 a 2 anos. Preste atenção. Aqui é o seguinte. O assédio sexual, ele estará presente quando o agente, já expliquei, né, estiver constrangendo a outra pessoa com o intuito de obter vantagem sexual ou constrangimento, ou favorecimento. Só que eu preciso dessa ascendência relacionada ao emprego, cargo, função ou uma superioridade hierárquica. Então, você está passando ali pela pessoa, no meio da rua, a pessoa deu em cima de tu. Tu não vai dizer que ela praticou assédio sexual, não, porque falta esse elementozinho aqui, ó. Como é que funciona então, professora? É o seguinte, você tem um chefe e seu chefe fala o seguinte, olha, se você não fizer isso aqui comigo, né? Se você não realizar esses favores sexuais, você vai ser demitido. Olha aí, ele tá te constrangendo, meu filho, mas ele tem uma superioridade hierárquica sobre você. Ele tem uma ascendência em relação ao emprego, cargo ou função. Professora, pode ser uma relação de professor e aluno? Por exemplo, o professor está ali ameaçando o aluno de reprovar, de dar nota baixa se ele não tiver conjunção carnal com ele, não é? Pode. Então, observa. O assédio sexual, eu preciso dessa relação de superioridade hierárquica, de ascendência funcional entre autor e vítima, certo? É você dar em cima agora, não de uma pessoa qualquer que está aí passando pelo meio da rua, mas daquela pessoa que está hierarquicamente, o quê? É o seu subordinado, né? O seu subordinado.
numa relação de trabalho, nessa relação de ascendência. Pode ser professor-aluno, pode ser tudo isso. Entendeu? Então, a partir de agora, você não vai confundir esse crime como qualquer outra conduta aí do agente. Eu tenho aqui, para este crime, uma hipótese de aumento de pena. Quando é que o crime estará aumentado, professora? Aumento de pena. Quando é que a pena do agente aumenta? O parágrafo único cita o seguinte, vou ler aqui para tu e vou destacar. Ó, a pena é aumentada de até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Preste atenção, se eu tenho ali o professor que está ameaçando a aluna. A aluna, ela tem menos de 18 anos. O que acontece com a pena daquela pessoa que está assediando? Aumenta de até 1/3. Prestou atenção nisso daqui? Gravou, levou para a tua prova. Então, cuidado com o crime de assédio sexual. Não é toda e qualquer conduta de uma pessoa em relação a outra pessoa, né? De ai, vamos jantar, vamos sair. Ai, você está me assediando sexualmente. O crime, ele consuma a partir do momento que eu tenho um constrangimento com o intuito. Eu não preciso receber aquela vantagem, aquele favor sexual. Mas ele está prevalecendo daquela superioridade, daquela ascendência hierárquica para cometer o crime, certo? Pronto. Existe outro tópico que eu também quero destacar para você, que é a exposição da intimidade sexual daquela pessoa. Vamos destacar. Então, ó, já acabamos essa parte da liberdade sexual, vamos falar da exposição da intimidade sexual. Da intimidade sexual. Isso aqui é outro tópicozinho, tá? Ainda relacionado aos crimes contra a dignidade sexual, vamos falar da exposição da intimidade sexual. Pelo próprio nome, você já consegue identificar de que eu vou falar. Quando a gente está expondo a intimidade de outra pessoa. E esse crime aqui é fácil de você memorizar. Vamos analisar o seguinte. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio, conteúdo ou cena de nudez ou ato sexual libidinoso, de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Então, aqui, ó, presta atenção, vou colocar só alguns verbos, tá certo? Aqui, você vai produzir, você vai filmar, você vai, deixa eu ver outro verbo, fotografar, cenas de nudez que aquela pessoa ela não te autorizou. Por isso é que eu estou expondo a intimidade sexual, tá certo? Isso aqui é o registro não autorizado da intimidade sexual. Deixa eu ajeitar isso aqui, porque agora ficou confuso, né? Então, ó, peraí, deixa eu botar o nome do crime. Bonitinho, apaguei no seu caderno, vai ficar bonitinho. Registro. O nome do crime é esse. Registro não autorizado. Registro não autorizado da intimidade sexual. Da intimidade sexual. Agora sim, o crime é esse, tá certo? Sexual. Ó, artigo 216b. Vamos lá de novo. Artigo 216b, para ficar bonitinho, né? Para o caderno do meu filho ficar bagunçado. Então, presta atenção. Registro não autorizado. Aqui você vai filmar, você vai fotografar, você vai registrar, tá certo? Você vai registrar o quê, professora? Um ato sexual, um ato libidinoso, uma nudez. Então, você vai fazer o quê? Aqui, você vai registrar um ato libidinoso, um ato sexual daquela pessoa, um ato de nudez sem autorização dos participantes. Observa que aqui eu não tenho autorização. Sem autorização dos participantes. Quer um exemplo disso daqui? Bora lá. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Detenção
6 meses a 1 ano, mais multa. Um exemplo claro. Tá lá o casal, alugou um quarto de hotel para passar um fim de semana romântico em determinada pousada. Sabe o que acontece naquele quarto de hotel? Tem câmera em tudo quanto é canto, meu filho. Tem uma câmera de frente à cama do casal. Tem uma câmera dentro do banheiro. Pra quê? Pra estar registrando, pra estar filmando cenas de nudez, atos sexuais, certo? Atos libidinosos daqueles agentes. Observa que aquele casal que alugou aquele quarto de hotel, eles não têm o quê? Consciência daquilo dali. Eles não autorizaram a participar daquelas cenas de nudez ali, não. Então, nesse caso, quem instalou aquelas câmeras responde pelo crime do artigo 216b, porque está registrando de forma não autorizada a intimidade sexual daquele casal. Beleza? Então, vamos lá. Olha o que é que o parágrafo único ele vai destacar. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro, com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo. Então, aqui, tanto responde pelo crime quem de fato está fotografando, registrando, filmando aquela cena de nudez, aquele ato sexual, certo? Como se você pega uma foto e faz uma montagem, por exemplo. Você pega um vídeo e faz uma montagem. Inclui uma pessoa numa relação sexual que ela não participou. Também responde pelo 216b, certo? Se você faz essa montagem, se você faz essa alteração num vídeo, numa foto, num áudio, tudo isso faz com que o agente responda pelo crime do artigo 216b. Perfeito? Não coloquei aqui no quadro a hipótese da montagem, certo? Mas eu vou colocar agora. Ó, figura equiparada. Figura equiparada, quer dizer que responde pela mesma pena. Equiparada, quando você faz uma montagem. Quando você faz uma montagem daquela pessoa naquela relação sexual ali que não existiu, tá certo? Então, vamos lá. Para fechar isso daqui, vamos fazer o que agora? Responder as nossas questõezinhas. Vamos analisar se de fato você entendeu estes crimes sexuais aqui. Primeira questão fala o seguinte. Paulo, diretor da sociedade empresária na qual Joana exerce a função de secretária, determina que ela compareça à sua sala, pois tinha uma solicitação para lhe fazer. Lá chegando, Paulo informa que estaria com a demissão dela sobre a mesa, faltando apenas assinar. Olha aí, ó. Eu vou lhe demitir. Ele é ou não é superior dela? É, né? Porque ele é diretor e ela é secretária. Ao saber da informação, Joana se desespera, na medida em que o trabalho era fundamental para o pagamento de suas despesas pessoais e de sua filha pequena. Diante do choro de Joana, Paulo informa que poderia reverter a demissão caso ela aceitasse se relacionar sexualmente com ele ali mesmo. Observa que ele está constrangendo, ele não está usando de uma violência, mas ele está exercendo o papel de superior hierárquico dele, dizendo assim, olha, meu filho, se você se relacionar sexualmente comigo, eu não lhe demito. Joana, constrangida e indignada com a proposta feita por Paulo, sai correndo da sala e procura a delegacia da área. Diante dos fatos apresentados acerca da responsabilização penal de Paulo, pode-se afirmar que Paulo praticou o crime de assédio sexual tentado porque ela saiu correndo? Não, meu filho, consumou. Porque a partir do momento que ele está constrangendo com o intuito de obter, já consuma. Letra B. Paulo praticou o crime de assédio sexual consumado, uma vez que, apesar de não ter conseguido a vantagem sexual pretendida, o crime é de mera conduta? Não, o crime é formal, já te falei. Letra C. Paulo praticou o crime de assédio sexual consumado, uma vez que, apesar de não ter conseguido vantagem sexual pretendida, o crime é formal. Perfeito! Consumando-se apenas com constrangimento visando a vantagem sexual. Letra C é o que eu te expliquei. Tá consumado por quê? Porque ele tem apenas o intuito de obter aquela vantagem sexual. Então, é formal. Questão de número 2. Constranger, olha o verbozinho, hein? Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função,
configura o crime de constrangimento ilegal. Questão errada. Acabamos de ver que isso daqui é assédio sexual. Então, questão de número 2 errada. Vamos para a questão de número 3. Questão de número 3 fala assim, ó. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Constitui crime apenado com detenção de 6 meses a 1 ano e pagamento de multa. Tá perfeito. Foi o último crime que nós tratamos no bloco de hoje. Então, questão de número 3 traz só a pena aí para você, questãozinha correta. Com isso, nós encerramos mais um bloco referente aos nossos crimes sexuais. Clica no nosso próximo bloco que ainda temos muito a analisar em relação a esse tema. Até a próxima, valeu! O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala, meu aluno objetivo, professora Lívia Fernandes. Vamos agora continuar o nosso estudo referente aos crimes contra a dignidade sexual. Então, você já estudou aqui alguns tópicos, né? Você já viu a hipótese, as hipóteses, por exemplo, do princípio da continuidade típico-normativa referente a um estupro, a um atentado violento ao pudor, que é quando eu tenho uma condição carnal ou outros atos libidinosos. Antes faziam parte de artigos diferentes, hoje compõe o mesmo artigo, mas lembre-se, não existiu abolício crimes, tá certo? E sim, a continuidade típico-normativa, ele deixou de existir naquele artigo ali no 214, passou a integrar o 213. E agora nós vamos começar a estudar os crimes contra a dignidade sexual, mas contra vulneráveis, ó. Vamos falar aqui desses crimes contra vulneráveis. E eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes. O primeiro crime que eu quero analisar com você hoje, já quero que você abra aí o seu Código Penal e acompanhe comigo, é o do artigo 217-A. Isso mesmo, esse daqui despenca em provas, tanto quanto o estupro, porque não é diferente de um estupro, porém é de uma pessoa vulnerável. Eu tenho o crime de estupro de vulnerável que está previsto no artigo 217-A. Vou só colocar aqui, ó, estupro de vulnerável. Ah, professora, então só pelo que tu explicou até agora eu já sei. Por quê? Artigo 217-A. Se no estupro quando eu tenho conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça, quer dizer que no estupro de vulnerável é a mesma coisa, porém com pessoa que não pode se defender, é isso? Não, não é isso, certo? Por mais que seja um estupro, você vai ver que eu tenho peculiaridades envolvendo esse tema que não se confunde com o estupro, o lá sem ser o de vulnerável, normal do 213. Vamos analisar aqui, vou ler o 217-A para tu. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Reclusão de 8 a 15 anos. Então, o que eu quero destacar aqui para você? Seguinte, quando eu falo do estupro de vulnerável, aqui você ainda faz aquela mesma comparação ao estupro lá do 203. Ou seja, aqui eu tenho a hipótese da conjunção carnal ou outro
ato libidinoso. Só que eu quero destacar ainda um detalhezinho. Você viu que eu tenho a primeira hipótese que é contra o menor de 14 anos, mas não se limita a isso. Vamos ver o parágrafo único? A gente esquematiza aqui e eu faço a observação devida para você. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput contra alguém que, por enfermidade ou doença mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Então, preste atenção. Aqui, o estupro de vulnerável é o seguinte, ó, estupro de vulnerável. Você estará praticando este crime se você tiver conjunção carnal ou outro ato libidinoso com o menor de 14 anos, com a pessoa sem discernimento ou que não pode oferecer resistência. O que eu quero destacar aqui para você? Primeiro tópico. Você viu alguma ideia relacionada a eu ter que usar violência ou grave ameaça? Não. Então aqui, ó, observa. Não precisa de violência ou grave ameaça. Ah, professora, então quer dizer que a partir do momento que a pessoa está tendo uma conjunção carnal com uma pessoa que tem menos de 14 anos, isso já configura o estupro de vulnerável? Já configura, mesmo que seja consentido, mesmo que seja um casal de namorados, sim, mesmo que aquela pessoa que tem menos de 14 anos, ela se dedique à prostituição, será estupro de vulnerável? Será. Não interessa, nós vamos ver mais para frente. Porque aqui eu não preciso ter violência ou grave ameaça. A partir do momento que você está tendo uma conjunção carnal com uma pessoa menor de 14, com uma pessoa que tem uma deficiência mental e não tem o discernimento sobre aquela situação, com uma pessoa que não pode oferecer resistência, é uma comparação do que? Ah, é mesmo que está fazendo com uma pessoa que não pode ali dizer o que é que quer, o que é que não quer, certo? Então, isso é um estupro de vulnerável. Professora, quais exemplos eu posso encaixar nessa ideia de a pessoa não poder, por exemplo, oferecer resistência? Porque uma pessoa sem discernimento, a lei estabelece. Ah, é uma pessoa que tem uma deficiência mental, não é? Não tem discernimento, não sabe ali o que é sim e o que é não. E uma pessoa que não pode oferecer resistência, como seria? Uma pessoa que está desmaiada, uma pessoa que está extremamente embriagada, tudo isso gera essa impossibilidade de resistir àquela situação. Ah, então quer dizer que se eu pegar uma pessoa ali que está drogada, está embriagada, está desmaiada, será estupro de vulnerável? Sim. Professora, ela bebeu demais, está aqui louca, maluca, mas é consentido. Não, será estupro de vulnerável, tá certo? Então, presta atenção nesses detalhezinhos aqui. Configura sim estupro, beleza? Configura sim estupro. Vamos passar para frente. Até agora só analisamos o parágrafo primeiro. Então, aqui, ó, lembre-se, tem o crime aqui da forma culposa, professora? Claro que não, é um crime doloso, tá certo? É um crime doloso. No material de vocês tem uma tabelinha bem interessante, que é em relação à idade da vítima. Vamos destacar aqui, tá certo? Vou até usar aqui o próximo lado do quadro, que é para ficar bem bonitinho, organizado. Que é quanto à idade da vítima. Você faz uma comparação do crime de estupro lá 203 e aqui do estupro de vulnerável. Vamos lá. Se a vítima, ela tem, ó, vamos analisar aqui a idade da vítima. Se a vítima, ela tem mais de 18 anos, aqui, claro, se eu tô falando de uma relação sexual não consentida, certo? Ela não quis.
Se ela tem mais de 18 anos, qual é que é o crime, professora? O crime será o de estupro, certo? Estupro simples. Então, aqui você já analisa. Se a vítima, ela tem mais de 18 anos, o crime será de estupro simples, tá certo? Aquele contido lá no artigo 213. Beleza, professora, será de estupro simples. Olha a seguinte situação. Se a vítima, ela tem o quê? Se essa vítima, ela tem mais de 14 ou 14, né? 14 ainda entra aqui. Mais de 14 e menos de 18 anos, tá bom? Se ela tem mais de 14, 14 ainda entra aqui. Será o quê? 14 que eu tô dizendo não necessariamente mais, mas o 14 fixo. Dia do aniversário dela de 14 anos. Não é mais estupro de vulnerável, tá? Se ela tem mais de 14 e menos de 18, será o estupro qualificado, mas ainda lá do 213. Agora, quando eu falo da ideia dessa vítima ter menos de 14 anos, qual crime, professora, aqui cometido por ela? Por ela não, né? Contra ela. Se ela tem menos de 14, eu tenho o estupro de vulnerável. Olha aqui que interessante, quando você passa a analisar a idade da vítima, você, logicamente, atendendo sempre a ideia aqui, né, para ser estupro, tem que ter a violência grave ameaça, certo? Do 213. Do 217A não precisa, beleza? Então, memorize aí em relação aos crimes praticados pela idade da vítima. Vá lá no parágrafo 3º do 217, olha o que é que ele vai dizer. Se a conduta resultar lesão corporal de natureza grave, reclusão de 10 a 20 anos. Ou seja, eu estou falando de uma qualificadora. Deixa eu só ler aqui o parágrafo 4. Pronto. Ó, eu tenho duas qualificadoras aqui. Qualificadoras, certo? Eu vou ter duas qualificadoras. A primeira é relacionada à lesão grave, que está justamente nesse parágrafo 3º que você acabou de analisar comigo. Por que que é qualificadora, professora? Porque enquanto quem pratica aquela figura ali do CAPT, que eu acabei de te explicar, responde por uma reclusão de 8 a 15, quando você vem aqui para o parágrafo 3º e analisa aqui, se desse estupro de vulnerável gerou uma lesão grave, cuidado, é a lesão grave, não é a lesão leve. A lesão leve não qualifica, é a grave. A reclusão passa a ser de 10 a 20 anos, certo? E eu tenho aqui a hipótese de quê? Do parágrafo 4º que diz o seguinte: o parágrafo 4º estabelece que se da conduta resulta morte, a pena é reclusão de 12 a 30. Então, aqui eu tenho tanto a lesão grave, como eu tenho a figura da morte. Qualificando. O que eu quero destacar aqui para tu? Você sempre lembre, quando eu falo que qualifica o crime gerando qualquer desses resultados aqui, eu estou afirmando que isso aqui nada mais é do que um crime préter-doloso. Ó, crime préter-doloso. O que é isso, professora? Quer dizer que você tem dolo aonde? No estupro, certo? Você praticou aquela conjunção carnal, aquele ato libidinoso com uma pessoa que tem 13 anos de idade. Ela sofreu uma lesão corporal. Ela morreu, mas a sua intenção não era causar essa lesão corporal. A sua intenção não era matar. E isso acabou decorrendo do crime de estupro. Então, o que é que acontece? Por que é préter-dolo? Porque você tem dolo na conduta de estuprar e você tem culpa no resultado lesão grave ou morte. Beleza? Vamos analisar aqui ainda o artigo, parágrafo 5º do 217. Ó, o parágrafo 5º diz o seguinte: as penas previstas no CAPT, nos parágrafos 1º,
terceiro e quarto desse artigo, aplicam-se independentemente do consentimento da vítima e do fato de ela ter mantido relação sexual anteriormente ao crime. Então, é o que eu acabei de te dizer. Isso aqui, inclusive, está simulado, a súmula 593 do STJ. Então, ó, analisa. Eu tenho a súmula 560 ou é 90? 90. 593 do STJ, que reforça isso daqui, STJ. Quando eu falo do crime de estupro de vulnerável, independe de quê? Ó, vamos colocar aqui, né, de forma esquematizada. Independe. Isso aqui também está no parágrafo 5º. Independe de quê, professora? Independe do consentimento da vítima, já te expliquei. E também, como é aqui, só para usar a última palavra, do consentimento da vítima do fato dela ter relações sexuais anteriormente. Pronto. E do fato de ela ter relações sexuais anteriores. Te expliquei no começo da aula. Para o estupro de vulnerável, não interessa se a vítima ela já tinha uma relação sexual anterior, se era um casal de namorados, se ela se dedicava à prostituição a partir do momento que você tem conjunção carnal ou outro ato libidinoso nessas características aqui, isso constitui o crime de estupro de vulnerável. Então, o parágrafo 5º traz essa ideia e a nossa súmula 593 também reforça essa mesma previsão. Beleza? Vamos passar para frente, vamos analisar aqui outro crime. Vamos falar da corrupção de menores. Essa é rápida. Ó, presta atenção. Corrupção de menores, tá certo? Esse crime aqui, rapidinho você analisa, tá no artigo 218. Seguinte, quando é, professora, que eu vou ter o crime de corrupção de menores? Ó, induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, certo? Então, aqui, você vai ter o crime quando você está induzindo aquela pessoa que tem menos de 14 anos a satisfazer a lascívia. Ó, então não é levar a criança para o crime, não. Estamos falando de crime sexual. Tu tá induzindo. Não é você que está praticando aquele ato sexual com aquela pessoa, certo? Você está induzindo ela. Professora, eu preciso aqui ter conjunção carnal, praticar outro ato libidinoso? Não. Aqui você precisa satisfazer a lascívia de outra pessoa, certo? Não precisa ter conjunção carnal, não precisa ter outro ato libidinoso. Basta que você esteja induzindo aquela pessoa a satisfazer aquela lascívia. Outra pessoa pode ficar olhando, professor? Pode, claro, certo? Vamos falar dessa ideia também nas questões. Então, a corrupção de menores aqui constitui este crime. E também existe outro crime parecido, que é o do 218A, que é o seguinte: satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Aqui muda. Ó, eu tô falando da satisfação de lascívia mediante a presença de criança e adolescente. Aqui tu vai prestar atenção no seguinte: é diferente. O artigo do 218A é diferente do 218A. Por quê, professor? Primeira coisa, o que é que você vai observar aqui? Lembre-se que eu estou falando de crimes dolosos, hein? Estou falando de crimes que sempre são dolosos. O que é dito no 218A? O seguinte, eu vou ler e vou te explicar. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar,
conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Olha como é diferente. Aqui você não está induzindo o menor de 14 anos para que aquele menor de 14 anos satisfaça a lascívia de outra pessoa. Não. Você está praticando com outra pessoa e fazendo com que aquele menor de 14 anos assista a sua conjunção carnal. Para quê? Para satisfazer a sua lascívia ou a lascívia de outra pessoa. Então, aqui, o menor, ele está assistindo, ele está presenciando. Então, vamos colocar isso daqui, ó. Você vai praticar na presença. Praticar na presença, né? Na presença. Praticar na presença do menor de 14 anos. Ou você vai fazer o quê? Preste atenção. Vai praticar na presença ou induzi-lo a presenciar. Ainda tem essa hipótese aqui. Ou induzi-lo a presenciar. Observa. Induzi-lo a presenciar. Conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Vou te dar uma diferença aqui agora rápida. Conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Professora, aqui eu estou induzindo o menor de 14 anos a fazer alguma coisa para satisfazer a lascívia de outra pessoa, certo? Certo. Se essa outra pessoa tiver conjunção carnal, praticar outro ato libidinoso, sai desse artigo e vai para o 217A. Na mesma forma é aqui. Você está praticando um ato sexual e fazendo com que aquele menor de 14 anos assista. Se você vai lá e pratica com ele, estupro de vulnerável, certo? 217A, vai para o estupro de vulnerável. Você não está praticando com o menor, beleza? Então, ó, aqui tu vai só satisfazer a tua lascívia ou a de outra pessoa. Então, nesse caso, lembre-se, eu tenho um tipo misto alternativo. Eu tenho crimes dolosos, tá certo? Eu tenho sempre crimes dolosos nessa situação. Então, você tem que observar sempre como é que está sendo a participação do menor de 14 anos nestes crimes para não errar a tipificação. Vamos ver se você entendeu, se você já consegue analisar essa diferença. Vá comigo lá na primeira questão, que ela vai dizer o seguinte. Alex e Bianca são casados há uma década. Há 3 anos, a irmã de Bianca, criança com 10 anos de idade, passou a pernoitar na residência do casal, ocasião em que Alex aproveitava para praticar atos de natureza sexual contra a menina. Ele estava tendo conjunção, praticando atos de... Olha, Jesus. Ele estava praticando atos de natureza sexual com a menina que tinha o quê? 10 anos de idade, certo? Em uma noite, Bianca descobriu o que estava ocorrendo nas visitas, mas não tomou atitude. Professora, quando, por exemplo, a pessoa aqui, né, mesma coisa de, o padrasto estava estuprando a enteada e a mãe presenciou e ficou calada que era para não acabar com o casamento. Ela responde por quê? Ela responde pelo mesmo crime. Então, vamos lá. Mas não tomou qualquer atitude para impedir a reintegração das condutas criminosas do cônjuge. Ao contrário, Bianca continuou permitindo que a irmã dormisse na sua casa e que o marido se aproveitasse da situação. Com relação à situação hipotética anterior, assinale a opção correta. Letra A. Bianca deverá responder pelo estupro de vulnerável por omissão imprópria. Professor, até aqui beleza, que você acabou de dizer. Agora, quando entra nessa ideia de omissão imprópria, tá certo. Porque ela poderia e ela deveria evitar o resultado. E o que é que ela fez? Nada, né? Ela não fez nada. Ela continuou permitindo que a irmã dela ficasse ali, frequentando a casa e sendo estuprada pelo marido dela. Então, a omissão dela é imprópria. Onde é que você encontra isso daqui? Lá no artigo 13, parágrafo 2º do CP, tá certo? Dá só uma conferida aqui no parágrafo. Então, aqui, letra A, o resto precisa a gente ler. Porque, um responde pelo estupro, o outro não sei por quê. Não, ela, claro, quem estava estuprando responde pelo estupro e ela também na forma omissiva. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão de número 2 fala que em 10 de 1 de 2022, Fernando, com 38 anos de idade, adicionou nas suas redes sociais Caio, de 13 anos de idade.
dizendo-lhe ter a mesma faixa etária e manifestando interesse por jogos eletrônicos. A partir de então, passaram a manter conversas diárias que, com a conquista de confiança de Caio, ganharam conotação pessoal acerca da vida íntima do adolescente, com sua relação familiar, ambiente escolar e ciclo de amizade. Em dado momento, Fernando pediu a Caio que ligasse a webcam e assim o menino fez. Então, Fernando, também com sua câmera ligada, se despiu e começou a se masturbar, exibindo-se para Caio como uma forma de satisfação da própria lascívia. Em seguida, Fernando convidou Caio para ir em sua casa. Contudo, Caio ficou assustado e contou para os pais, que bloquearam o perfil de Fernando e se dirigiram à delegacia de polícia para comunicarem a ocorrência. Nessa situação hipotética, Fernando praticou que crime? Observa que foi através das redes sociais, Ele não teve contato direto. Qual é o crime praticado? Letra A, conduta atípica. Será que isso aqui é uma conduta atípica? Claro que não, né? Letra B, crime de estupro de vulnerável na forma tentada. Não. Preste atenção. Ele estava satisfazendo a lascívia dele na presença do Caio, tá? Então, qual é o crime praticado por ele, professor? É o crime do artigo 218-A. Letra B, o crime de corrupção de menores. Não, certo? Aqui também não é o crime de corrupção de menores. Letra D, o crime de assediar e constranger criança por meio de comunicação. Claro que não. É o crime de satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou adolescente, prevista no artigo 218-A. Perfeito. Ele estava aqui, certo, praticando atos libidinosos na presença do Caio. Letra E é o nosso gabarito. Vamos para a nossa última questão. O crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. E aí, professora? Corretinho, você encontra isso daqui na súmula 593 do STJ. Perfeito. Gabarito da terceira questão, correto. Pois nós encerramos mais um bloco referente aos crimes contra a dignidade sexual. Clica no nosso próximo bloco, vamos continuar essa matéria. Até daqui a pouco. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play.